Bom dia a todos e todas. Quero agradecer pela oportunidade por retornar, né, à cidade nessa condição. Eu fui professora aqui na rede, né, por quase 9 anos e eu vi que tem ex-aluno na plateia, né? Eu fiquei muito feliz. Parabéns pela participação e por essa formação, né? Participar desses espaços com certeza fazem a diferença, porque a gente ainda acredita, né, numa democracia em que seja participativa, né? E, então eu quero agradecer por essa oportunidade na figura do Eduardo, né, que também entrou em contato com a gente. Obrigada pelo carinho e pela lembrança do nosso nome, da nossa participação aqui na cidade. Obrigada, viu? Quero parabenizar por esse processo, né? Eu trabalhei na rede até 2014 e quando eu estava aqui, estava iniciando, né, a discussão, né, sobre o Plano Municipal de Educação. Eu não participei mais do processo, mas acredito que esse momento é resultado do que foi constituído anteriormente, né? Então, quero parabenizar pela discussão não ter terminado, não ter findado, né? E é muito importante esse espaço para construir uma educação em que a escola pública ela tem um valor social, porque a gente tem dificuldade de ver a função social da escola, né? Hoje em dia a gente está buscando essa ressignificação e acredito que um espaço para isso seja esse, né? Eu começo a minha fala, né, falando, eu queria ler um poema primeiro para vocês, são só 3 versos do Mário de Andrade, que pode ser um carinho ou uma provocação, né? Será que a liberdade é uma bobagem? Será que o direito é uma bobagem? A vida humana é alguma coisa a mais que ciências, artes e profissões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido, e o direito dos homens também. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção que há de vir. Então, que esse espaço seja um há de vir para a gestão dentro do município. Eu organizei essa fala, né, esses 15 minutos, pensando em explicar um pouquinho do lugar onde eu estou ocupando agora, né, profissionalmente. Eu trabalhei aqui meu percurso como professora, né, da escola básica alfabetizadora, né, esses 9 anos eu trabalhei nessa condição, né, e aí eu saí daqui para ir para o município de Campinas. Então a ideia é falar o lugar que eu estou ocupando neste momento, né, eu sou orientadora pedagógica, que equivale ao cargo aqui de coordenador, né, de coordenador de escola, né, da unidade escolar. Lá o cargo de coordenador é um acima do meu, né, então por isso que eu faço essa explicação. Mas para eu poder falar desse lugar que eu estou ocupando agora, eu preciso explicar a estrutura, né, eu estou dentro de um lugar, mas esse lugar, ele tem uma estrutura toda em volta e existe uma hierarquia. E eu queria explicar como essa hierarquia foi criada dentro do contexto que está em volta do lugar que eu ocupo agora, né? O município de Campinas tem uma lei chamada Lei de Gestão Democrática, né? Que ela tem um início de discussão no ano de 2010. Ela teve uma publicação no ano de 2015 e agora saiu uma nova minuta de modificação dessa Lei de Gestão Democrática. Então é para dizer por que eu trago a importância dessa lei, né? Porque não é a vontade de um governo, né? Não é a vontade de alguém, mas é uma lei, ele é garantida, a gestão democrática ali foi garantida por lei, né? Então, sem legislar sobre isso, é um espaço que dificilmente aconteceria, né, na cidade. Então, a gestão democrática da educação pública é um princípio, né, que norteia a estrutura educacional da cidade, né, e o funcionamento das unidades educacionais. Dentro dessa lei, o centro dela é a unidade educacional. Então, a escola passa a ser a centralidade. Essa lei, ela garante a descentralização, é o que está no texto, né? A prática, a gente vê que depois ela é um pouco diferenciada, e depois, na hora de colocar os pontos negativos, eu vou ponderar isso, né? Então, a unidade escolar, ela passa a ser o centro da gestão democrática. Então, tudo gira, toda essa organização estrutural tem como centro a unidade escolar, né? E aí, a finalidade dessa gestão, do que é colocado na lei, é garantir a centralidade das unidades educacionais no sistema e o seu caráter público, quanto à autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia financeira. É isso que essa lei coloca para as unidades
para as unidades educacionais, né? Aí tem todo um aparato que vai falar sobre o respeito à pluralidade, à diversidade, à laicidade da escola pública e os direitos humanos que devem ser garantidos por essas unidades educacionais, além da autonomia, né, dessas unidades, nos termos dessa legislação, a transparência da gestão. E aí essa lei traz uma coisa bastante importante para essa organização estrutural da cidade, que é a questão participativa, né? Então ela coloca a participação como um dos princípios de democratização, tá? E aí, quando vai falar dessa questão participativa, constitui uma unidade dentro da unidade escolar, né? A unidade escolar como unidade social, e traz essa unidade social como comunidade escolar. Essa comunidade ela vai ser constituída, segundo a lei, né? Pela comunidade de entorno, né? Pelos estudantes que estão matriculados dentro da unidade escolar, pelas famílias, mães, pais e responsáveis, e pelos integrantes da unidade da carreira do magistério, que aí a gente coloca a lei coloca dentro desses integrantes essa integração como professores, orientadores pedagógicos, vice-diretores e diretores, e coloca também os funcionários que trabalham nas unidades. Em Campinas tem um processo que os funcionários, eles concursados e que são pertencem ao quadro funcional da prefeitura, eles estão em extinção. Agora está sendo tudo terceirizado, todo o funcionamento. E aí a lei coloca que inclusive os terceirizados compõem essa comunidade escolar, né? E aí essa comunidade recebe através dessa legislação algumas obrigações, né? Que aí ela chama de autonomia da escola pública. Essa autonomia pedagógica vai trazer para a escola a obrigação de publicar anualmente o seu plano pedagógico. E o plano pedagógico tem uma sugestão de estrutura, né, municipal, mas quem vai compor o plano é a comunidade escolar. Então precisa ter um processo consultivo à comunidade, toda escolar e de entorno, para poder compor esse plano pedagógico, né? Tem a questão da autonomia administrativa, que a escola recebe financiamento, repasse de financiamento municipal e estadual, e ela tem que gerir esse financiamento para custos mais corriqueiros, né, de manutenção da unidade escolar, né? E ela precisa gerenciar esses recursos oriundos dessa descentralização. E aí tem a autonomia financeira, que a escola precisa ter a publicação de um plano de aplicação e um plano financeiro para poder usar esses recursos que são recebidos, né? Só que aí, com essa autonomia financeira, a unidade escolar, que é colocada como centro ali, né, da gestão democrática, faz da unidade escolar uma unidade executora e de direito privado. Aí a gente vê uma grande questão que depois eu pondero, né? Quando a escola pública vira uma unidade executora de direito privado, a gente começa a ter vários problemas, né? Porque aí é uma gestão democrática da escola pública, mas aí que torna o direito da escola, os direitos, né, de ordem privada. E aí essa gestão democrática, ela tem a estrutura, né? Eu falei o que é a unidade escolar, que é o centro dessa lei de gestão democrática. E aí a ideia agora, eu vou falar da estrutura e falar onde eu estou e como eu acessei esse lugar que eu ocupo atualmente, né? Então tem a Secretaria Municipal de Educação. Depois da secretaria vem os núcleos de ações educacionais descentralizados, que a gente chama de NAEDs, né? Então a cidade é dividida em regiões. Eu estou trabalhando na região norte, então eu respondo o meu trabalho diretamente, eu respondo para esse núcleo de educação descentralizado. E paralelo a ele tem os centros de formação. E depois, abaixo desses núcleos, tem as unidades, as equipes gestoras das unidades educacionais, né? E além disso, tem os órgãos colegiados a nível municipal, que é o Conselho de Educação. A Conferência Municipal de Educação também é um órgão colegiado garantido por lei também. O Fórum Municipal de Educação, a Comissão Própria de Avaliação, que é outro
é um processo que acontece de participativo dentro da unidade escolar, que tem que estar garantido no calendário da unidade escolar, né? Os conselhos, o conselho de escola, o conselho das escolas, os conselhos de classe, de ciclo e de termo, o grêmio estudantil, conselho fiscal do Fundeb e o conselho de alimentação escolar. Então, toda essa estrutura precisa conversar dentro dessa estrutura aqui, né? Então, eu ocupo, né, dentro, vocês foram vendo, né, eu fui falando, dentro da unidade escolar, eu componho a equipe gestora, né, como orientadora pedagógica ou coordenadora. E aí, tem algumas coisas que eu coloquei como pontos favoráveis dessa organização, né, e alguns pontos que não são tão favoráveis assim, né. O modo que eu acessei esse cargo foi através de um concurso público aberto, né, para toda a comunidade que cumprisse minimamente os requisitos que eram exigidos. Precisava ter 6 anos mínimos de prática em sala de aula e a graduação em licenciatura em pedagogia. Era esse o requisito. Aí a inscrição no concurso público aberto, né, e uma aprovação mínima nesse concurso para poder acessar o cargo. E aí vem todos os trâmites, né, de classificação, para poder saber o local, né, que vai assumir o cargo. E aí eu desempenho a função de orientadora pedagógica dentro de uma das unidades escolares que pertence à região norte, o núcleo de educação descentralizado da região norte de Campinas, e uma escola, né, bem pequenininha ali dentro dessa estrutura toda. Então, os pontos favoráveis que eu vejo dessa organização, porque é uma vivência muito diferente do que eu vivenciei aqui, né, em Vinhedo. Eu entrei quando a secretária de Educação era a Silvia Pierre, né? Então, muita coisa mudou, quem lembra dessa época, né? Durante o tempo que eu estava, e aí, quando eu saí, mais ainda, né? Então, os pontos que eu considero como favoráveis dessa organização de Campinas são a autonomia pedagógica, né, administrativa e financeira. A escola precisa de uma aprovação da comunidade escolar e também do conselho de escola. O conselho de escola tem que necessariamente se reunir mensalmente e colocar no calendário da unidade escolar esse funcionamento do conselho. Ele tem que se reunir, tem que fazer reuniões, tem que publicar pautas, e a questão da transparência é garantida, porque tem que ser publicado tudo que a escola faz e os gastos desse repasse de financiamento, né? A autonomia pedagógica, ela acontece em parte, porque cada escola tem um plano pedagógico diferenciado e uma estrutura curricular diferenciada. Dificilmente eu vivenciei um processo, né, como professora, que eu tinha às vezes a impressão que o aluno precisava mudar de escola e encontrar o livro didático aberto na página seguinte da escola anterior que ele estava, né? E aí aqui a gente vê que no município de Campinas, até o livro didático PNLD, cada escola pode ter um livro didático diferente. Então, é de acordo com as necessidades daquela comunidade escolar. Existe espaço para fazer isso. A gente tem currículos que funcionam diferentes, períodos avaliativos que são diferentes, então tem abertura para isso, e o plano pedagógico ele tem que ser aprovado pela comunidade, inclusive. Até o calendário escolar, existe um calendário municipal, e o calendário da unidade escolar precisa ser publicado dentro das necessidades que aquela comunidade vê, e ele tem que ser apresentado e aprovado e assinado pela comunidade, senão ele não é aprovado, né? Então esse é um dos pontos favoráveis, né? Então, a forma de acesso ao cargo também, ele não depende de relações pessoais ou políticas, né? Exceto em toda a estrutura organizacional da cidade, exceto o secretário de educação, o diretor pedagógico e o diretor da coordenadoria municipal de educação, né? Os demais, todos os cargos abaixo desses são concursados e são ocupados por professores. Isso também é bem importante, né? Outra coisa importante também é que surgem planos de carreira, né? Tanto para os professores, né, com esse movimento, né, ou aconteceram alterações no plano de carreira, e aí tem um plano também de carreira para os gestores. Também isso foi uma conquista desse movimento de gestão democrática no município, né?
Aí outra coisa importante é que as metas da unidade escolar passam a ser definidas pela própria unidade escolar, com a comunidade escolar, com família, com o entorno. Não são filiações a políticas outras, estaduais, federais. A unidade escolar vai decidir se ela se filia a metas nacionais, por exemplo, que a gente tem alguns números para cumprir, né? E aí a unidade escolar se filia e vê quais são os modos que ela vai ter de avaliação e de controle daquilo que acontece dentro da unidade escolar, né? Outra coisa importante é que cada cargo, né, tem a sua descrição, tem a sua função descrita. Quando você presta o concurso, você assina uma carta de compromisso do que é a sua função dentro daquele cargo. Outra coisa importante também é a transparência com a comunidade de entorno e com a comunidade em geral, né? Tem uma necessidade de se publicar tudo isso, né? E tem duas instâncias participativas que acontecem dentro da unidade escolar, que é a comissão própria de avaliação, é a própria comunidade vindo para a escola e avaliando a escola que está ali dentro da comunidade. A comunidade pode, então, ela tira frentes de controle de todas as áreas dentro da escola, né? E a outra, já estou encerrando, tá bom? Obrigada. Aí a outra instância são as reuniões internas de avaliação interna. A escola fecha 5 dias no ano para poder avaliar com professores e todos os funcionários da equipe gestora aquilo que está sendo desenvolvido dentro da escola, né? E aí os pontos desfavoráveis são, por exemplo, que essa lei de gestão democrática não considerou os agentes de educação infantil como quadro do magistério. Eles não pertencem à educação ainda até hoje. E mesmo com uma lei de gestão democrática, é alguém que trabalha na escola, né, o monitor, era assim que era chamado antes, né, ele não compõe ainda o quadro do magistério, o quadro da educação. Outra questão é que a gente sofre de uma carência de funcionários, de estrutura, né, para poder fazer essa gestão democrática acontecer. Então temos problemas com funcionários, problemas com estrutura física e que não permitem assim que a gente faça isso tudo com uma qualidade melhor, e é muito corrido cumprir esse calendário todo que a rede coloca dentro da gestão democrática. E uma questão muito difícil também é a questão da responsabilização. Quando alguma coisa, como ela é uma unidade executora, a escola passou a ser uma unidade executora de direito privado, quando acontece uma responsabilização por algo que aconteceu incoerente, né, um uso do recurso incoerente, que estava fora da legislação da conta escola, por exemplo, essa responsabilização é direto numa pessoa que é a figura do diretor da escola. Ora, se existe uma equipe gestora, por que quando existe uma responsabilização, essa responsabilização tem um nome e uma figura que é o diretor, né? Então aí se a gente compõe uma unidade social que é a comunidade escolar, por que quando aprovou foi o conselho de escola e tudo, a responsabilização que vai responder um processo ou receber uma advertência é o diretor da escola, né? Então são essas as questões, eu encerro por aqui. Obrigada. Tá, muito obrigada, professora Francis.